A paz do Senhor, queridos, amém? Eu estou feliz com o Senhor nessa noite, amém? Eu também estou feliz, graças a Deus. Bendito e louvado o nome do nosso Senhor. Irmão, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 24. Uma palavra já conhecida da igreja, amém? Mas eu creio que a palavra ela é muito mais do que conhecimento, amém? A palavra de Deus, ela é sustento, ela é alimento. A palavra de Deus para nós é poder do Senhor, amém? Abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Após a leitura, nós vamos fazer mais uma oração. Os irmãos podem depois se assentar, amém? Assim diz a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, amém? Papai querido, bendito e louvado é o teu santo e poderoso nome. Nós engrandecemos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, declaramos, papai querido, nesta noite como igreja, que o Senhor é nosso e que nós somos do Senhor. Por mais esta noite, por mais esta oportunidade, por mais este domingo, aqui nos encontramos neste prédio como igreja do Senhor Jesus, vivendo aquilo que o Senhor Jesus um dia projetou para a sua igreja. Obrigado, papai. Não há nada que nós possamos fazer que se compare a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Somos falhos, papai querido. O pecado, papai querido, ele já está em nós desde quando nascemos. Nascemos na condição de ter que nascer do Senhor. Mas, papai querido, aprove ao Senhor não só arquitetar um plano de salvação, mas executá-lo. E no Senhor Jesus, na obra realizada, na obra concluída da cruz, nos encontramos aqui, tendo acesso ao Senhor por esse caminho vivo. Obrigado, papai. Nós temos a certeza de que o Senhor está aqui conosco, porque a tua própria palavra nos garante isso. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Bendito e louvado é o teu santo e poderoso nome. Papai querido, que esta palavra possa, meu Deus e meu Pai, produzir o efeito para o qual ela é enviada. Eu tenho a certeza, meu Deus e meu Pai, a garantia de que a tua palavra, Senhor, não voltará vazia, porque o Senhor, Pai querido, é Deus, porque o Senhor não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que volte atrás. A tua palavra, papai querido, diz que ela prevalecerá. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais
Ministra conosco, Espírito Santo. Preciso desta palavra, ó Pai querido, que o Espírito que fala de púlpito, ó Deus, seja o Espírito que dá um entendimento para aquele que ouve. Porque, Papai querido, a Tua palavra, ela é Espírito e ela é poder, e ela só pode ser discernida em Espírito e em verdade. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos por mais este precioso momento, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Ele está nesse lugar, amém? Poder sentar no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos meditar um pouco nesta palavra que o Senhor Jesus deixou para nós, que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, amém? Aleluia. Diga para o seu irmão, essa palavra é para mim e para você. Vai com ele. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Aqui, irmãos, nessa palavra que nós lemos, esses versículos, eles foram ditos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta passagem que nós lemos de Mateus 7, do versículo 24 até o versículo de número 27, ela faz parte do término do Sermão do Monte. Amém? Assim que o Senhor Jesus ali inicia o seu ministério ali, terreno, ele que é o próprio Deus que veio em forma de homem, amém? Ele veio em forma de homem, ele é o próprio Deus, e ele começa, meus irmãos, ali na Galileia, em um monte. Ele sobe no monte porque uma grande multidão e também os seus discípulos param para estar ouvindo aquilo que o Senhor Jesus tem, não só para ensinar, mas para revelar, amém? Para aquela multidão e para os seus discípulos. Eu digo revelar, irmãos, porque somente quem veio do céu poderia falar com tanta propriedade aquilo que é dos céus, amém? E o Senhor Jesus, ele começa, meus irmãos, ali no Sermão do Monte, falando, meus irmãos, coisas ali inefáveis, coisas que nenhum outro falou, nenhum outro profeta, nenhum outro escriba, doutor da lei falava. Ele começa, meus irmãos, falando das bem-aventuranças, bem-aventurados, irmãos, lembram dessa passagem? E depois, meus irmãos, ele começa a falar ali das coisas, dos procedimentos da igreja, do procedimento, meus irmãos, do povo de Deus. Ele fala a respeito de oração, ele fala a respeito de jejum, ele fala, meus irmãos, que a lei ainda estava se cumprindo nele. Ele fala, meus irmãos, acerca de como lidar com a ansiedade. Ele fala, meus irmãos, acerca dos dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores, né? Ao dinheiro e ao Senhor, ou você agrada um e desagrada outro. Ele começa, meus irmãos, ali a falar, a ensinar e a revelar, meus irmãos, coisas do reino de Deus. Amém? João Batista disse: arrependei-vos, porque está entre nós o reino de Deus. O Senhor Jesus na terra, ele é o maior representante do reino de Deus. Aleluia. E então, meus irmãos, depois dele ter falado todas essas coisas que eu mencionei aqui, ainda no monte, junto ali das multidões e dos discípulos, ele encerra com chave de ouro, meus irmãos, todo esse ensinamento, todas estas revelações, com esta palavra que nós lemos,
que fala a respeito dos dois fundamentos, a respeito da edificação de uma casa. Amém? E eu gostaria de dar o título para esta palavra, de o fundamento inabalável. Amém? Fica comigo, o fundamento inabalável. Amém. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, começando agora aqui a pregação desta palavra que nós lemos, e falando um pouco deste fundamento inabalável. Ali, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele começa a falar de edificar uma casa na rocha, edificar uma casa na areia, Ele, muito sabiamente, Ele mestre, como Ele é da palavra, meus irmãos, por parábolas, Ele queria dizer o seguinte, edificar a casa, aqui no caso, está trazendo para nós um entendimento de edificar a sua vida. Amém? Edificar a sua vida em um fundamento. Edificar, meus irmãos, a sua vida no Senhor Jesus, no fundamento, e na palavra, meus irmãos, é ter a certeza de que a tua vida, ela está no fundamento certo, na rocha, em Jesus Cristo. O fundamento, meus irmãos, de Jesus Cristo, ele é inabalável. O fundamento de Jesus Cristo, ele é intransponível. O fundamento, meus irmãos, a base, que é o Senhor Jesus, ela já está lançada, ela já está disponível para mim e para você. E, irmãos, quando eu falo isso embasado na palavra. O fundamento que eu estou falando aqui, irmãos, é a palavra de Deus. O fundamento que eu estou falando aqui, meus irmãos, são princípios de Deus, do reino de Deus, princípios eternos, princípios, meus irmãos, que permanecem para todo sempre. O fundamento da palavra do Senhor, ele é mais real e ele é mais firme do que a coluna desse prédio, dessa igreja, que a gente pode tocar e que a gente pode ver. Só que as coisas de Deus, irmãos, as coisas do Senhor, elas têm que ser recebidas pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não se vê. Amém? Aqui está escrito, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Amém? Então, meus irmãos, as coisas referentes ao reino de Deus são completamente diferentes daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, aqui, nesse momento em que o Senhor nos permite estar nessa terra. É coisa, meus irmãos, que só pode ser entendida e compreendida pela fé que nós temos na palavra do Senhor. Essa palavra que eu acabei de ler fala muito bem disso. Para nós é muito fácil ter a certeza, ter uma convicção de algo que você vê e que você toca. Não é verdade? Só que as coisas de Deus, meus irmãos, são diferentes. O fundamento, que é a palavra do Senhor, ela é mais real do que aquilo que o nosso olho pode ver e daquilo que nossa mão pode tocar.
prédio, meus irmãos, ele passará. Mas a minha e a tua vida, fundamentado na palavra de Deus, para sempre existirá. Para sempre existirá. Então, meus irmãos, essa palavra que eu estou falando aqui, esse fundamento, ela é o Verbo vivo, o Verbo encarnado. A palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Está escrito lá em 1 João, Ele é o Verbo que se fez carne. E Ele vem, meus irmãos, para nos dar este firme alicerce, para que eu e você, para que nós possamos edificar a nossa casa nesse fundamento. Amém? Vocês imaginam uma construção, vocês imaginam você recebendo do teu pai um terreno, amém? E a base dessa casa que você vai construir, ela já está construída pelo teu pai. Amém? Ali as colunas, não é? Ali as cintas, você já tem tudo muito bem firmado. Assim somos nós no Senhor. Nós já recebemos do Senhor o fundamento, meus irmãos, aonde nós iremos edificar a nossa casa, a nossa vida. Esse fundamento é a palavra do Senhor, é aquilo que nos norteia, é aquilo que nos dá direção, é aquilo, meus irmãos, que nós tomamos como regra de vida. Amém? Tudo aquilo, meus irmãos, tudo aquilo que se apresentar, tudo aquilo que se apresentar como um outro fundamento que não seja esse, como uma outra base que não seja essa, a palavra do Senhor, meus irmãos, por mais que ela seja aos teus olhos confiável, por mais que esse outro fundamento aos teus olhos, por mais que ele seja mais atrativo, por mais que ele seja mais seguro aos teus olhos, a palavra do Senhor diz que esse fundamento, ele é areia, esse fundamento, ele é frágil, esse fundamento, ele é temporal, esse fundamento, irmãos, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai desabar, porque o Senhor Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade, e ele é o único que nos dá vida. Quando o Senhor, ele é taxativo nesta palavra que eu estou falando aqui, todas as outras opções de fundamento, onde você quer lançar ali os alicerces da sua vida, meus irmãos, é engano. É engano. Por mais poético que seja, por mais sábio que pareça ser, meus irmãos, ao olhar de um homem, não se compara com o fundamento de Jesus Cristo, com esse firme e inabalável firmamento que é a palavra de Deus. É isso que esta palavra, por meio de parábola, que Jesus estava falando com a multidão, que o Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos. Amém, queridos? Bendito e louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus, ele começa a avançar um pouco mais acerca desta palavra. Ele começa a falar, meus irmãos, de um homem prudente e de um homem insensato. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra até aqui? Então, eu vou novamente aqui falar. O Senhor Jesus está no monte, aos pés daquele monte, uma grande multidão e seus discípulos. E ele está falando essa palavra para todos aqueles que estavam ali ouvindo. E depois, meus irmãos, ele entra nessa questão. E ele fala, meus irmãos, que existem dois tipos de pessoas.
as pessoas prudentes e as pessoas insensatas. Vamos aprender um pouco mais com esta palavra. O que o Senhor Jesus está falando, meus irmãos, com aquele povo, e o que o Senhor Jesus está falando conosco aqui, que somos povo de Deus também. O que me chama a atenção, meus irmãos, nessa passagem, é que tanto o prudente quanto o insensato, eles estavam todos ali reunidos, todos ali desfrutando da presença do Senhor Jesus. Amém? Eles estavam vendo, eles estavam ouvindo o Senhor Jesus, eles estavam todos ali no mesmo ambiente. Mas, meus irmãos, o que faz a diferença do prudente para o insensato é não só ouvir, mas é praticar. Amém? Todos estavam ouvindo, mas nem todos iriam praticar. E aqui, meus irmãos, é onde começa ali uma separação daquele que é prudente e daquele que é insensato. E ele começa a dizer, meus irmãos, que o prudente, ele não só ouve, mas ele se esforça para praticar a palavra do Senhor. Que palavra é essa? Toda a palavra que foi falada desde o início do sermão, das bem-aventuranças, lembra que eu falei? Das bem-aventuranças, como orar, como jejuar. Então, todos estavam ouvindo, mas aqueles que estavam ouvindo, prestando atenção e tomando um posicionamento, dizendo: olha, eu quero agora viver debaixo desse fundamento, desse ensinamento, dessa revelação dessa palavra. Aí, meus irmãos, é onde faz toda a diferença. E aí é onde faz toda a diferença. Porque, irmãos, ser ouvinte e praticante requer, meus irmãos, verdadeiramente tomar um posicionamento. Ser ouvinte e ser praticante requer, meus irmãos, verdadeiramente edificar a tua vida na rocha. Edificar a vida na rocha, irmãos, não é fácil. Não é fácil. O que é mais fácil? Aonde é mais fácil você colocar uma coluna? Numa rocha, abrir uma rocha ali e colocar ali, meus irmãos, a ferragem, o concreto, ou abrir um buraco na areia? Aonde que é mais fácil? Com certeza, irmãos, abrir um buraco na areia é muito mais fácil. Mas nem tudo que se apresenta com facilidade na tua vida vai ser bom para você. Nem tudo. Praticar a palavra, meus irmãos, se colocar à disposição, se esforçar, se posicionar, requer tempo, requer investimento, requer energia, requer, meus irmãos, sair, requer ação. O Senhor Jesus disse: vinde a mim. Porque o que era da parte dele para ele fazer, ele já fez tudo naquela cruz, já foi feito, o fundamento já está lançado. Não tem, meus irmãos, não tem como tirar nem acrescentar tudo aquilo que já está feito, tudo aquilo que já está consolidado. Então, meus irmãos, agora depende de um posicionamento meu e teu, de não ser somente ouvintes da palavra de Deus no domingo, no culto, às 7 horas. Isso, meus irmãos, é coisa de religioso. E o Senhor não nos chama para ser religioso, o Senhor nos chama para ser discípulos. O Senhor nos chama para ser discípulos. A nossa carne, meus irmãos, milita contra o Espírito. A nossa carne sempre vai desejar o caminho mais fácil. A nossa carne sempre vai desejar aquilo que é menos árduo. Mas eu volto a falar, nem tudo que é muito fácil é aquilo que Deus tem na sua vida. O mundo apresenta facilidades. O próprio Senhor disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. O
fundamento do Senhor, meus irmãos, é você abrir mão do seu eu, é você abrir mão da sua vontade. É fácil isso, irmão? Fala para mim. Ou melhor dizendo, você falar não. Fala com você mesmo. Faça uma reflexão do que eu estou falando aqui. É isso que o Senhor requer, meus irmãos. Esse é o significado daquela palavra: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Porque quando você lança o fundamento para a tua vida, quando você diz assim: eu agora sou dono do meu nariz, eu agora saí da casa dos meus pais, eu vou fazer agora tudo aquilo que vier na minha mente. Esse é o fundamento, meus irmãos, de muitos aí fora. E nós sabemos, meus irmãos, que o final das coisas não é bom. Não é bom. O Senhor, meus irmãos, Ele fala continuamente. A palavra do Senhor diz que as coisas que Ele criou falam a respeito de um Deus todo-poderoso. Essa pessoa, meus irmãos, que aonde o fundamento é a cabeça dela, sabe como que é a cabeça humana? A cabeça de um homem, ele deita com um projeto, ele acorda com outro projeto. Aí ele vai deitar com um caminho que ele decidiu. Aí no dia seguinte ele fala: não, já não é mais isso. Então é uma vida, meus irmãos, discípulo, que não vai para frente, mas que fica rodando, não sai do caminho. E o Senhor diz para a tua igreja: diga para a minha igreja que é para marchar, é no fundamento, é na palavra dele, irmãos. É na palavra dele. Esse é o fundamento, não tem outro. Não tem outro caminho. Então, meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus já testificou no teu coração que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por que você está dando volta? Por que você está adiando aquilo que Deus tem na tua vida? Você vai esperar a casa desmoronar? Você vai continuar investindo tempo, recurso, energia, dinheiro naquilo que lá na frente vai dar ruim? Não, irmãos. O fundamento está aqui conosco. A palavra de Deus. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando comigo e o Senhor está falando com você. Não perca tempo. Não perca tempo. Essa é a sabedoria de Deus. Olhar para a palavra, fazer uma reflexão como eu e vocês estamos fazendo aqui e não perder tempo. Não paga para vir. Porque o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás, irmãos. Procure a porta estreita, o caminho apertado, porque você vai prevalecer. A tua casa vai estar de pé. Quem está falando isso não é o irmão Leandro. Quem está falando isso não é o pastor Antes. Quem está falando isso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, como nós acabamos de ver aqui. Esse é o fundamento que se apresenta para mim e para você. Irmãos, a tecnologia hoje nos deu condição de ter um panorama melhor daquilo que é o universo. Até então, meus irmãos, nossa visão era limitada, nós achávamos que nós fazíamos parte, isso era o universo para nós, o sistema solar. Mas, meus irmãos, nós sabemos, meus irmãos, através da palavra, que existem bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas. Até então, meus irmãos, aquilo que era grande para nós era o Sol. O Sol é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Existem satélites que são muito mais maiores do que o próprio Sol. Então, meus irmãos, tudo isso, todas essas coisas foram feitas por Deus. Eu gosto de falar isso, meus irmãos, para vocês entenderem quem é aquele que está no controle da tua vida. Nós temos que crescer de glória em glória pelo conhecimento da palavra. Se até então, meus irmãos, a noção de Deus que você tinha de grande é que Ele é Criador do céu e da terra, eu quero dizer para você
você Ele é Criador do universo, dessas galáxias, que até então nós não sabíamos que existia. E eu tenho uma certeza de algo que eu vou dizer para você: você vai se surpreender quando você tiver o teu corpo glorificado e ver o Deus que você serve. Deus vai te surpreender e me surpreender também. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais se penetrou no coração de algum homem aquilo que Deus tem para mim e para você. É extraordinário demais. A nossa mente é muito limitada, nós não conseguimos imaginar, meus irmãos, aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. Mas que para isso aconteça, meus irmãos, é necessário se posicionar. É necessário, meus irmãos, nesse momento chamado hoje, edificar a tua casa na palavra de Deus, que é esse fundamento inabalável. Aleluia. Então, meus irmãos, esse que eu falei era o prudente, amém? Aquele que se esforça, aquele que ouve, aquele que dentro das suas limitações procura praticar. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda nesse dia. Me ajuda, Senhor. Sem ti eu nada posso fazer. Esse está ouvindo, esse está se esforçando, está orando, está jejuando, está praticando, está buscando. Agora, meus irmãos, a palavra também fala do insensato. Sabe o que é um insensato? Às vezes a gente tem um entendimento errado e a gente acha que o insensato é o ímpio. O insensato é aquele que não faz parte do povo de Deus. Não, meus irmãos. O Senhor estava falando, meus irmãos, com os discípulos. O Senhor estava falando com aqueles para o qual Ele veio. Amém? Não é assim? O Senhor Jesus não veio para os judeus, para os seus. O Senhor estava falando com o povo dele. Só que, meus irmãos, no meio do povo dele, muitos ouvem e ficam só na audição. Não são constantes. Vem quando dá na cabeça dele. Ah, poxa, hoje não tem programação nenhuma no domingo, será que vou lá ouvir uma palavra? Glória a Deus, porque a palavra não volta vazia. Glória a Deus. É nesse dia que o Senhor fala com ele de uma forma, meus irmãos, poderosa e especial, porque o Senhor ama a todos, principalmente a estes. Então, o insensato, meus irmãos, ele só ouve, acha interessante, acha bonito, mas não se esforça para praticar. Não se esforça, meus irmãos, para lançar as bases da sua vida nesse fundamento. Não adianta você ouvir aquilo que é de Deus e quando você vai tomar uma decisão na tua vida, você vai de acordo com aquilo que você pensa. Esse é o insensato. Ele conhece a palavra, mas quando ele tem que praticar a palavra, ele segue aquilo que vem na cabeça dele. E ele vai tomando suas decisões, ele vai edificando a sua vida segundo o pensamento dele. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Lá na frente, eu não sei quando, mas lá na frente, meus irmãos, o negócio pode ficar ruim para esse irmão. Por isso que a palavra do Senhor, ela é uma advertência para mim e para você, para a gente parar e falar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, irmãos, se esse insensato, se ele não parar, se ele não fizer uma reflexão, se ficar só no nível de ouvir a palavra, eu quero dizer para você, infelizmente, se ele perseverar nessa condição dele, a casa dele vai cair. Isso, meus irmãos, não é praga. O irmão Leandro não está jogando praga. O irmão Leandro está falando da palavra de Deus. Está escrito que está falando
Jesus, ele começa a falar das adversidades, amém? Logo depois ele começa a falar assim, olha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa. Novamente, quero chamar a atenção para esta palavra. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e com ímpeto combateram contra aquela casa. Só do insensato? Ou aconteceu isso com o insensato e com o prudente também? Aconteceu com os dois. Amém? Aconteceu, meus irmãos, essa tempestade, essa adversidade acontece com o prudente e acontece com o insensato também. Porque Deus, Ele é justo e Ele é fiel. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. O nosso Deus, meus irmãos, Ele disse, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Não é assim que diz a palavra? Então, meus irmãos, a adversidade, a tempestade, o vento forte, a chuva, a enchente, vai bater na casa do prudente e vai bater na casa do insensato também. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Por que eu estou ressaltando isso? Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o fato de você chegar para Deus e falar, Senhor, eu sou prudente, eu estou lançando a minha vida no seu fundamento, na tua palavra, eu oro, eu jejuo, eu busco a tua face, eu procuro dentro das minhas limitações fazer com que a minha vida seja edificada na tua palavra. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Então, meus irmãos, quando eu falo isso, é para que a gente venha entender que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer não vai nos isentar das adversidades da vida. Vai chegar, meus irmãos, para mim, vai chegar para vocês e vai chegar para quem é insensato lá fora, vai chegar para todos. A adversidade chega para todos. Amém, queridos? Então, meus irmãos, não é para ser crente mimimi, não é para ser crente murmurador, não é para ser crente, né, que acha que o Senhor Jesus está agindo com injustiça. Não, a adversidade vem para todos. A diferença, meus irmãos, é que aquele que está no Senhor, a casa permanece de pé. A casa permanece de pé. Porque quem se responsabiliza, quem é o engenheiro que assinou ali aquela planta onde você edificou a tua casa, é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele, o engenheiro, Ele que se responsabiliza. Está escrito, nós somos o povo da palavra. Se está escrito, meus irmãos, assim nós temos que crer. Assim nós temos que crer. Está escrito, Ele já se comprometeu. A adversidade já vem para todos, mas aqueles que estão em mim, pode ter certeza, vai ficar de pé. A adversidade vai passar, as chuvas vai parar, as águas das enchentes vão baixar, e você vai estar com a tua casa de pé,
Você vai estar com a tua vida no Senhor Jesus. Amém, querido? Então, meus irmãos, temos que ser crentes maduros. Não é para ficar murmurando, não é para ficar apresentando a sua justiça diante do Senhor. Olha, Senhor, olha como é que eu sou justo. Eu sou justo, mas o Senhor está sendo injusto comigo. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia que essa adversidade viesse até a minha casa. Irmão, você vai vencer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não esmoreça, irmão. Não pare, não desanime, não fique achando que você foi injustiçado. A tua justiça, não apresente a tua justiça diante do Senhor. A tua justiça diante do Senhor é como um trapo de imundície, está escrito. Fique com a justiça de Deus, que é Jesus Cristo na cruz. Aquele lugar lá era para mim e para você estar ali. E mesmo se nós estivéssemos ali, não seria o suficiente. Mas o Senhor Jesus já foi lá, pagou o preço por mim, por você. Fique firme. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei aquilo que está vindo com grande ímpeto contra a tua vida, mas uma coisa eu sei: você não vai cair, você não vai ficar prostrado. O Senhor é contigo, o Senhor se responsabiliza pela tua vida. Amém, queridos? Quantos entenderam esta palavra no nome do Senhor Jesus? Amém? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. Amém? Dê uma salva de palmas essa palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele é o fundamento inabalável. Nele nós temos vida eterna. Nele, meus irmãos, nós iremos nos alegrar, nos regozijar. Nele nós iremos passar pelas tribulações, dando glória a Deus. Aleluia. Fique firme no Senhor. Parece, meus irmãos, que tudo está numa desordem só. Talvez dentro da tua casa, talvez no meio da tua parentela. Mas, meu irmão e minha irmã, fique firme no Senhor. Você não vive pelo que você vê. Você não vive pelo que você toca. Você vive por aquilo que você crê. A fé tem poder de mover montanhas. Essa montanha de dificuldade que está hoje na tua vida, pela fé, no nome do Senhor Jesus, vai ser transformada. E você vai ver, no tempo certo, Deus vai falar: olha, meu filho, está vendo tudo aquilo que você passou? Eu estava contigo. Você é mais do que vencedor em mim, no Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Enquanto os irmãos preparam aqui o louvor,